ótima noite de terça-feira para todo mundo. Todo cidadão brasileiro aí feliz em casa, no aguardo, né, do descanso do feriado de amanhã, não é, Gelson? Dia das crianças, de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu trabalho, não se preocupe não. Mas você faz parte da minoria. Os demais me acompanham, que estarão em casa, descansando. Dormindo até que horas? Vão dormir até às 8, porque tem a casa para arrumar. Muito bem. Muito bem. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Tá certo? A gente, na semana passada, recebeu 2 convidados aqui super especiais para trazer um pouco da cultura, né, da religiosidade do nosso município, contando um pouco da história, né, do saudoso Padre Ximenes, em memória. E toda essa entrevista tá lá no nosso canal, tem cortes no nosso Instagram, né, Gelson? Foi assim uma entrevista muito bacana. E a de hoje não vai ser diferente, porque a gente só recebe convidado de peso aqui nesse podcast. Vou passar para o Gelson para ele poder falar para vocês um pouco de quem é que vai ser o convidado de hoje. O entrevistado de hoje, pessoal, ele é empresário de sucesso aqui na nossa cidade, ingressou na carreira política e hoje está aqui com a gente Marcelo Magalhães. Boa noite, Adelson. Boa noite, Alícia. Boa noite a todos os internautas. Me sinto lisonjeado hoje de estar aqui presente nesse podcast, que tem feito muito sucesso, tem sido um referencial aqui na mídia do nosso município. Estamos aqui à disposição para ter essa conversa, ter esse bate-papo, contar um pouco da minha história e dos assuntos que vêm por aí, sobre toda a minha história de vida aqui no município de Santa Quitéria. E uma história de vida que não é curta, viu, pessoal? Já adianto logo que tem muita coisa, que tem muita história, que tem muita coisa pra gente deixar no podcast de hoje, né? Então, bora começar. Nada em off. Vamos ver as polêmicas, Alicia, que tu listou. Eu acho que hoje vai bater o recorde. Pra quem não sabe, gente, todo programa a gente faz assim esse aqui vai bater, esse aqui vai ser o mais longo, mas talvez mais longo quantas horas? 2h30. 3 horas, foi 3 horas. Alicia, está tua tabela. Mas vamos começar no oferecimento de consórcio Santa Quitéria, valorizando as riquezas da nossa terra, certo? Construtex Energia Solar. E a Autoescola Excelência. Pronto, pessoal. Marcelo Magalhães, como ele já falou para vocês, o Edilson também apresentou um grande empresário aqui na nossa cidade. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, certo? A gente quer que você fique à vontade, né, para contar a sua história. Faça de conta que só tem nós 3 aqui e o pessoal de casa tá só aqui no offzinho, só escutando. Não deixem de interagir, deixar a pergunta de vocês, os comentários de vocês, que a gente acompanha tudo, tá certo? E aí, assim, pra gente começar, a gente gostaria de saber um pouco da sua história, né? Se você nasceu aqui, como que foi, né? Todo o seu processo até chegar aonde você está hoje. Bom, como nós já fomos apresentados, né? Sou Marcelo Magalhães, sou filho de Orlando Magalhães, sou o 12º filho dessa família enorme, né? Constituída aí pelo meu pai, Orlando Magalhães, e a dona Terezinha Magalhães. Cursei meus estudos aqui, o ginasial aqui em Santa Quitéria, na época até a 6ª série, né? E naquela época, quando a gente chegava a um certo período aqui de cursar, né, dos cursos de 2º e 1º grau, nós íamos para Fortaleza em busca de um estudo melhor, né? De um estudo mais avançado. E fomos juntos, eu e meu irmão, Fernando, que somos os 2 mais novos, né? Toda a turma já estava toda em Fortaleza, muitos ainda estudando, outros já cursando faculdade, outros já formados, porque foi uma turma de 10 homens e 2 mulheres. Em Fortaleza, aqui em Santa Quitéria, eu estudei no Educandário Mindinho, que hoje é o Dom Bosco, né? Cursei nele, cursei no Fonseca Lobo também, fiz a 6ª série no Fonseca Lobo, e aí fui para Fortaleza. Como todos os meus irmãos já tinham ido, e a maioria das famílias aqui de Santa Quitéria naquela época, encaminhava os filhos para a capital para justamente buscar um estudo melhor, né? E aí lá eu cursei no Doroteias, Colégio Doroteias, era colégio de freiras e de padres, mas lá era unissex, homens e mulheres, e também não era assim, tinha a administração de padres e de freiras, mas não tinha aquela conotação de colégio fechado, né? Naquela história que tinha como antigamente, né? E também no GeoEstúdio, onde lá a gente concluímos o 2º grau, né? No GeoEstúdio, e fomos para a faculdade. Na época, a gente tinha 2 opções, ou a faculdade particular ou a faculdade pública, né?
Faculdade particular não se podia nem sonhar, né? Porque uma família com 12 filhos, né? E se todos resolvessem fazer particular, não tinha a mínima condição. E se fosse para fazer para uns e outros não, não tinha como ser feito, né? O papai sempre trabalhava essa questão dos direitos iguais. Tanto a mamãe como o papai, na questão da educação, que era para um, era para todos. Então, a gente fez algumas tentativas lá, na época, para o vestibular. Sempre o que... No dia da prova do vestibular me atacava aquele nervoso, né? Eu tinha assim uma ansiedade e algo desse tipo, mas infelizmente não consegui lograr isso. Na época a gente tentou administração e veterinária nas faculdades, na época era a UES e a UFC, e fui fazer um curso de técnico em contabilidade. Né? Eu tinha assim, um vínculo muito para o comércio, para os negócios, e aí eu identifiquei essa oportunidade. Fiz um curso de técnico em contabilidade, que serviu muito, né, para a minha aprimoração em termos de administração. Estagiei ainda por 1 ano lá em Fortaleza, no escritório de contabilidade, onde também foi um momento muito rico para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Hoje, quando eu recebo em meu comércio os estagiários da Escola Técnica aqui do Monsenhor Luiz Chimenez, eu tenho assim uma enorme satisfação e passo muito os conhecimentos da gente para eles, porque eu também já tive nesse local, já tive nesse outro lado da moeda, né? Eu já fui estagiário e sei o quanto é importante a empresa se dedicar a ensinar o estagiário que está ali tentando criar uma certa experiência. Primeira experiência, né? Primeira experiência é alçar novos caminhos, né? Então, concluí o curso lá, fiz esse estágio e ficou aquela incógnita, né? Então, assim, quando o vestibular não deu certo, a faculdade não chegou para mim, e o meu pai se reuniu comigo e disse: e aí, como é que vai ser? Você vai querer continuar tentando o vestibular? Porque aqui você fica à vontade. Vamos tentar aqui 10, 20, né? E na época eu tinha aquele chamego por Santa Quitéria, né? Estava ali com 8 anos que tinha ido estudar em Fortaleza, mas pintava um feriado, nós estávamos aqui, né? Que aquela ligação com Santa era muito forte. Eu disse: não, pai, eu vou trabalhar. Então, pronto, já que você não quer seguir a faculdade, né, tentar a faculdade, vá para o comércio, que os seus irmãos estão colocando lá o supermercado, tem a livraria, vá lá iniciar a sua história no comércio. E eu debandei passando aqui terra, não pensei nem 2 vezes, né? E na época os meninos estavam, o Lila, o Beto, o Paulinho, eles já tinham funcionado a livraria Trova, já estava aberto, já estava funcionando, e já estavam montando o supermercado Martimag. Então eu vim para trabalhar com eles, né? Não tinha assim uma profissão específica para o trabalho, era balconista, era empacotador, era entregador, e aí foi ao longo de 3 anos, né? A gente, nessa luta, nessa batalha, uma luta muito grande, todos os irmãos envolvidos, e ali a gente não tinha salário, né? É um início de negócio, um início de comércio, e a gente sempre trabalhava pelo intuito mesmo do projeto dar certo, e a gente futuramente já galgar, né, um espaço melhor na empresa. Nesse intervalo, um dos meus irmãos, que é o Marcos, que é o meu sócio, eu queria mandar um abraço para ele também, que é o meu sócio de muitos anos aqui nas empresas, e também um dos responsáveis pelo esse nosso sucesso. O sucesso nunca é sozinho, né? Eu tenho um sócio que é muito participativo, é muito entendedor das minhas ideias e dos meus gostos nessa área do social. E na época ele serviu o exército, né, como oficial, dentista, odontólogo formado, foi para Carolina, no Maranhão. E de lá ele me ligou, né, e tinha um interesse em montar aqui uma granja, aqui em Santa Quitéria. E como eu estava naquela situação, trabalhando, ainda aguardando uma oportunidade, aguardando um momento para poder realmente galgar num negócio mais fixo, né, mais seguro, ele me convidou para a gente ser sócio, né, nesse empreendimento. E lá ele entrou com recurso financeiro e eu entrei com trabalho, né? A realidade foi assim, foi dessa forma. Eu estou com recurso, você tem a força do trabalho, eu estou aqui servindo no exército, não posso ir agora, eu mando o recurso, você administra, põe um negócio para funcionar, e quando eu achar que a coisa está segura, eu volto para Santa Quitéria para a gente tocar o negócio junto, né? E assim foi, né? A gente abraçou esse desafio. Iniciamos o nosso empreendimento, onde nós batizamos como Granja Manuelito, né? Manuelito em homenagem ao meu avô paterno, né? Que era o seu Manuelito Magalhães, um grande empreendedor, um industriário, que realmente também tinha muito visionário na época dele, uma pessoa que realmente construiu
muitas coisas interessantes aqui no nosso município. E aí a gente denominou Granja Manuelito e iniciamos essa luta, né? Como todo negócio que se inicia, eu gosto muito de trazer o exemplo daquela época para o exemplo de hoje, né? Que às vezes as pessoas hoje, eu estava conversando com a Alice aqui nos bastidores, sobre o imediatismo, né? Que os novos empreendedores querem ter em seus negócios, né? A busca rápida do sucesso, achando que o negócio é sempre mil maravilhas, que tudo vai acontecer de acordo com o que está no projetozinho lá no papel, na parte teórica, né? E não é dessa forma, não funciona dessa forma, né? Então, assim, no início, a gente começou, fiz um estudo de mercado na época, né? Com os abatedouros aqui do município, e a gente idealizou começar com 800 pintinhos por quinzena, né? E eu tinha um grande desafio. A fazenda é a 7 km da cidade, os galpões ficavam nessa propriedade que era do meu pai, né? E aí o deslocamento, como fazer, né? Como a gente estava iniciando, né? Eu fazia esse deslocamento de bicicleta. Pela manhã eu cuidava aqui da parte burocrática da empresa, né? Questão de banco, pagamentos, algo desse tipo. E quando dava meio dia depois do almoço, tocava os 7 km de bicicleta lá para a Fazenda Sabiá, que eu acho que todos devem conhecer, que estão nos assistindo, que é de Santa Quitéria. E assim foi, né? Ao longo de 2, 3 anos fazendo esse trabalho, enquanto a gente criava uma oportunidade melhor, criava recursos, a empresa pudesse estar realmente fazendo esse contra-investimento no sentido de melhorar esse nosso trabalho. No caso, além da parte administrativa, a parte de venda também era tu que cuidava? Sim, tudo eu que administrava. E esses pintos, quando eles eram abatidos, quando chegava a época de abater, eles eram distribuídos só em Santa Quitéria? Não, no começo a gente só vendia o vivo, né? Porque como a gente estava começando, a gente vendia vivo para os abatedores aqui do município. Macaraú, Vajota, a gente fazia entregas, né? E, inclusive eu acompanhava as entregas também, porque era tudo a gente no negócio, né? A gente tinha um motorista, tinha um descarregador, a gente ia para ajudar também. E como o fluxo era menor ainda, a gente assumia mesmo o negócio, até porque não tinha como estar pagando todo mundo para fazer o processo, né? Então a gente começou... a gente fazia todo esse cuidado, essa preocupação em você ter os lotes para sair no tempo certo, para você não deixar faltar o frango para os clientes. E aí a gente foi colocando 1.500, 2.000, 3.000 e chegamos a um ponto de até estar colocando os lotes em torno de 10 mil pintinhos, né? Por quinzena, né? Então, tudo isso foi acontecendo e a gente sempre acreditando que o negócio estava no rumo certo. E investindo e abraçando com muita raça, com muita dedicação, com muita robustez no que diz respeito a você abraçar o negócio e fazer acontecer, que é um exemplo que a gente tem que dar para os nossos jovens que estão chegando, para os empreendedores que estão surgindo aí, de que não é fácil, né? E ninguém disse para mim que era fácil, eu não vou dizer que para ninguém que é fácil chegar onde a gente chegou, as intempéries, as dificuldades, tudo que a gente teve nesse caminho são muitas coisas que a gente tem que ter muito podcast aqui para a gente poder estar relatando, né? Então, assim, dentro do aspecto lá, quando a gente começou dos pintinhos também, a gente precisou, para ter um preço melhor, porque a granja não vinha deixar, quando vinha deixar o preço era mais caro, precisou um veículo para nós irmos a Fortaleza pegar. Então, de 15 dias, a minha avó tinha uma caravana, na época, estava encostada lá na fazenda, a gente reformou essa caravana e eu ia buscar de 15 dias nessa caravana os pintinhos lá em Fortaleza. Então, assim, fosse uns 2 ou 3 anos dentro dessa luta, né? Aí, posteriormente, precisamos de um carro com carroceria, que as coisas estavam desenvolvendo, estavam crescendo. O meu pai tinha uma veraneio, que ele, na época, ele virou a veraneio, não teve como mais aproveitar. A gente fez uma adaptação nela para uma D10, transformamos tudo direitinho, oficialmente no documento, fizemos uma D10 dela. E ela era muito conhecida na época que a gente trabalhava aqui, ela tinha um motor de jirico, né? Era um motorzão daqueles que fazia muito barulho. E ela era bastante conhecida, né? Quando chegava na cidade, chegava nas ruas, já era conhecida demais essa D10. Então, assim, foi um início difícil, um início de muito trabalho, mas que nós conseguimos passo a passo ir vencendo, né? Essa dificuldade, né? Como a gente sempre fala, não foi nada fácil. Você olhar hoje, né? A vida do Marcelo Magalhães, como ele está, até eu comentava aqui com o Edielson também, para ele chegar aqui, ele teve também toda uma dificuldade para estar hoje onde ele está hoje. Então, todos nós temos uma história de vida. E que para quem está chegando, nunca visualize como se foi fácil chegar ali, né? Então, assim, tem toda uma história de sacrifício. Então, assim,
quando nós estávamos na questão da granja, aí surgiu uma oportunidade de um novo negócio. Como foi que surgiu? Nós comprávamos milho, soja para poder alimentar os pintinhos, né, a granja, e a partir daí pessoas passaram a nos procurar para comprar, né? Comprar junto com a gente. Eu quero comprar o milho, eu quero comprar a soja contigo. Eles criavam gado, criavam até galinhas mesmo em casa mesmo, tinha as criações de frango e tal. E a gente viu a necessidade de um depósito de ração, né, de colocar um depósito de ração aqui no município. Na época tinha um depósito de ração do saudoso Fofão, né, que todos conhecem, em memória, né, que foi um amigo também de negócio que a gente construiu na época, né, apesar de a gente estar no mesmo negócio, nunca tinha essa rivalidade, ele era muito parceiro, a gente fez muito negócio juntos, né, e aí a gente alugou um pontinho ali no Hotel Boa Vida, hoje funciona o material de construção do seu Ayrton, né, do seu Zé Ayrton, e lá a gente alugou um quartinho, onde a gente abriu o depósito de ração, que nós denominamos Comercial Manuelito. Né? Tudo focado no nome do nosso avô, né? Do paizinho, que ele não gostava de ser chamado de avô, era paizinho. E aí a gente, era mais uma forma de estar fortalecendo esse nome dele pelo empreendedor que ele foi. E nisso, né, o negócio começou a desenvolver, começou a crescer, a gente sentiu a necessidade de um espaço maior, né, para poder ter depósito, ter assim, uma oportunidade de ter mais produtos à disposição dos clientes, né, a cidade desenvolvendo, as coisas crescendo. E na época eu também fui representante da Purina, né, muitas pessoas não sabem, o Marcelo da Purina, porque eu fui representante dessa marca, ela é uma marca internacional, eu fui 14 anos representante dela aqui na região.